Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao projeto Anticrises. Este projeto tem como objetivo você saber de estratégias, e dicas para que você possa diminuir a ansiedade, tá bom? Então vamos lá, tá, gente? Por que é importante saber como você evitar a ansiedade antes que ela venha? E esse é o tema de hoje, tá? Como evitar as crises de ansiedade. E essa é importante, a gente vai falar a importância disso durante essa live daí, tá bom? Então essa é a primeira pergunta. Qual que é a importância disso daí, de você saber disso? Primeiramente, dessa maneira você já pode estar mais preparado para suportá-la, né? Porque às vezes a preparação antes de chegar à ansiedade é muito mais importante quando ela chega. Não é bem mais importante, mas é alguma coisa que vai chegar mais ameno, assim, sabe? É uma coisa mais tranquila, né? Imagina que você tá com um carro e o outro carro tá vindo de encontro com a gente. E daí vai acontecer uma batida. Se a outra pessoa estava muito mais acelerada com o outro carro, essa batida pode ser muito intensa, né? O carro pode bater e dar um grande dano aí, acontecer até uma fatalidade. Se por acaso o outro carro já vem freando e ele já viu ou faz alguma manobra para não bater, aí a pessoa já pode estar mais preparada para isso. Porque por causa que ela fez alguma coisa, alguma estratégia antes de bater. E vamos supor que a gente é o carro e a outro carro pode ser a ansiedade, entendeu? Esse esqueminha aí é um exemplo aí que eu inventei agora. Aí você já sabe também o que fazer, né? Pra crise não vir, ou vir de modo mais suave, assim, né? Digamos desse jeito, suave, né? Porque uma crise totalmente suave é meio imprudente falar. Mas ela pode vir com menos força. E também vocês poderão sentir as crises cada vez menos frequentes, né? A gente pode sentir que a crise vai vindo cada vez mais fraca, a gente pode sentir que ela vem cada vez em menos tempo, com menos intensidade, pode vir não todos os dias, e daí esses daí são os benefícios de você já saber como evitar as crises de ansiedade, tá? Já tô até falando que essa oportunidade aqui não é uma receita pronta, porque não existe realmente uma receita pronta. Nós, como seres humanos, cada um é um ser individual, né? E não existe um método pronto para cada um, mas a gente pode ir desenvolvendo algumas estratégias e o que dá certo pra gente a partir do modo como a gente vê o que funciona pra gente, né? Se a gente vê que tal coisa funciona bem, a gente vai por aquele caminho. Se vê que outra funciona melhor, a gente vai para aquele outro caminho. E a gente vai tentativa e erro, testando mesmo, ver o que é melhor pra gente, o que é mais viável. E esse aí que é o ponto que a gente tem que se concentrar, né? A gente tem dúvidas, né? Reflexões, dificuldades, tudo são muito individuais e muito subjetivas, né? O que é subjetivas? Que é da gente mesmo, não depende de outra pessoa. Só a gente para saber como que a gente pode funcionar de alguma maneira, e às vezes até isso é difícil ver. Então é muito importante a gente tá prestando atenção em tudo isso para tá melhorando cada vez mais esse processo de autocuidado, né? E mesmo sabendo disso, pode haver recaídas, né? Como em todo o processo, a gente pode haver
haver recaídas, porque a gente é falha, a gente é humano e às vezes acontece uma coisinha ou outra que pode dar alguma falha, né? Isso daí é bem comum, não tem problema quando dá recaídas. Em qualquer tratamento, se for ver, acontece recaídas, né? Vamos supor, o tratamento do pessoal que tá parando de fumar, tá parando de beber, né? Entre outras coisas, ele sente uma recaída. Isso daí é comum e faz até parte do tratamento. Mas o importante é a gente ver essas recaídas, ver o porquê que a gente recaiu, né? No caso das crises de ansiedade, e o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando isso daí e não recaindo mais. Lógico que a gente pode recair, mas a gente tem que estar vendo sempre o motivo, a situação que a gente recaiu, o ambiente que a gente estava, entre várias e várias coisas. Então é sempre importante estar bem de olho nisso, tá? E daí assim, dessa maneira você pode evitar as crises de ansiedade, né? Eu vou contar um exemplo daí de uma paciente minha. O pai dela era usuário de droga, né? E ela ficava muito preocupada de chegar em casa e ver que ele estava dando trabalho, né? Ou teria agredido a mãe dela, alguma coisa do tipo assim. Mas, de fato, isso daí poderia acontecer, mas de fato nunca aconteceu. Isso daí era só uma imaginação na mente dela. E daí, dessa maneira, ela já ficava nervosa no serviço, né? Em outro trabalho que ela tinha. Com isso, ela não conseguia se concentrar e, né, ela não relatou as crises de fato que ela tinha. Mas elas poderiam estar vindo sim, porque a pessoa ela vai acumulando isso daí, essa estresse, essa ansiedade, sempre durante o dia, e depois, uma hora ou outra, ela pode explodir, ela pode ter um impulso muito forte, ela pode ter uma recaída também, né? Então é muito importante tá vendo isso, para ver se isso daí é real também. Porque nesse caso mesmo, quando ela chegava em casa, o pai dela nunca de fato tinha feito alguma coisa. Isso daí só estava na mente dela, né? Na situação que ela estava imaginando que isso daí estava acontecendo. Mas de fato isso daí nunca aconteceu. Então ela ficava se desgastando o dia todo para quando ela chegasse em casa, ela via que não acontecia aquilo lá. E daí qual que eram os problemas que ela tinha depois? Ela descontava no namorado, ela descontava no menininho que ela olhava, porque ela era babá. Então ela tinha muita dificuldade de estar controlando isso. E daí até ela aprender a controlar isso, a ver que não era bem assim as coisas, ela pastou bastante, digamos assim. Mas com o tempo ela começou a aplicar algumas técnicas, que depois eu vou falar para vocês, que foi muito bom para ela. Ela começou a se preocupar bem menos e vendo que de fato poderia acontecer alguma coisa, era possível, mas que isso seria mais uma coisa da mente dela projetando para alguma coisa ruim do que realmente poderia acontecer alguma coisa. Uma água aqui, gente. Ela também tinha muitos sentimentos de ineficiência durante o serviço dela, que ela tinha dois, né? Ela era babá, outro professora. E daí quando ela chegava para lecionar as aulas dela,
ela sentia assim que por ela ser mais nova, às vezes, que os alunos que ela dava aula, ela poderia, eles poderiam estar achando que ela não é tudo isso, que eles sabiam mais disso, né? Ela não sentia isso com criança, mas ela sentia isso com pessoas adultas. Então, isso daí fazia muito mal para ela. Mas era uma coisa assim que dava para controlar, porque era uma coisa imaginativa também, né? Que a mente dela levava a pensar isso. E ela poderia estar mudando isso, ela mudou, né? E com isso ela evitou essas crises, esses pensamentos. Com o tempo, esse sentimento de ineficiência foi cada vez menor, né? Porque tinha uma situação específica também que ela sentia isso só com pessoas adultas e pessoas que ela tinha eram mais velhas que ela. Com crianças não, ela se dava melhor. Então tinha algo específico nisso daí. Então a gente trabalhou isso e daí nós conseguimos dar um jeito nisso daí. Né? Aí você pode estar pensando, né? Tem algumas coisas que você pode estar pensando com você mesmo, falar assim, nossa, Murilo, mas é impossível evitar isso, né? É uma coisa muito grande para mim. É uma coisa que está comigo faz tempo, é uma coisa que me acompanha, não é de hoje. Pode ser difícil, né? Logicamente é difícil, mas é uma coisa assim que às vezes falta de treino, falta de prática, falta de reflexão, ou falta de você ver as coisas por um outro ângulo. Isso daí muda muita coisa também, influencia bastante coisa. Outro pensamento que as pessoas podem ter. Elas podem falar assim, queria eu saber fazer isso, né? Eu não sei, nossa, parabéns para quem sabe, porque qualquer um de nós pode fazer isso, entendeu? Porque é uma coisa que é uma habilidade que você tem que ter para você parar de sofrer com algumas situações que estão te incomodando muito. E tais situações às vezes leva a gente a pensar em coisas que realmente não existem. Isso daí faz muito mal pra gente. Então, pensa nisso, essa habilidade, como um tratamento, um meio que você vai ter para estar melhorando como que você enxerga as situações, como que você vê as coisas e como que você lida com você mesmo para estar evitando essas crises futuras que você está sentindo, tá? Tem outras pessoas que podem falar, nossa, eu já tentei de tudo, né? Eu já fiz várias coisas, mas nada dá certo. Então é por isso que eu tô falando aqui para vocês como que essas crises funcionam, para que você pode estar tentando um outro tipo de método, um outro tipo de pensamento, outro tipo de reflexão, para você ver se por acaso você possivelmente possa conseguir controlar essas crises, porque não é fácil, mas com persistência e sabendo o jeito que a crise funciona, em que contexto ela funciona, né? Como que ela funciona, aí dá para fazer sim, tá bom? Primeiramente, a gente pode ver que o que a gente pode fazer de errado para estar evitando as crises de ansiedade é ver os indícios que ela está acontecendo e não fazer nada. Pode ser que você esteja vendo os sintomas aí aparecendo, que a crise vai vir, porque é possível, depois de um tempo a gente já conhece como que a crise vai vir, o sintoma vai vir, e as pessoas às vezes não fazem nada para isso, elas deixam acontecer, elas deixam os sintomas aflorarem, a crise vir, e não é culpa delas. Isso daí não é culpa delas porque ela realmente não sabe o que fazer ou foi falta de saber o que fazer.
Então é muito importante a pessoa estar tendo esse treino, né? Para tá vendo o que ela pode estar fazendo, como ela pode estar fazendo. Então isso daí é bem importante para ela, para estar evitando essas tais crises, tá bom? Às vezes também a pessoa ignora, ela vê a crise e pensa assim, eu não vou fazer nada, isso daqui é assim mesmo, e eu vou agir do jeito que dá para agir, né? Isso daí, com o tempo, também vai fazendo mal para ela. Ela pode ir desenvolvendo outros sintomas e até associar as crises de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade, né? Porque ele vem dele, e associar com outros transtornos também. E também a pessoa pode desenvolver vícios para aliviar isso, né? Pode ser que aquelas pessoas que vão naquele happy hour, né? Ou depois do serviço, ou sempre na sexta-feira, vai naquele barzinho lá, entre os amigos, tudo, para disfarçar todas aquelas crises, né, de ansiedade e descontar tudo no cigarro, na bebida, nos remédios, né? E aí a pessoa tá achando um meio de estar controlando essas crises e diminuindo elas. Mas esse meio é um meio temporário, né? Porque depois que passa o efeito de tudo isso, a pessoa pode voltar com essas crises facilmente e ela pode sentir cada vez essas crises de modo mais intenso. E o efeito dessas substâncias assim pode ser cada vez menor, né? E a pessoa daí precisa de cada vez mais e mais substâncias desse vício que ela pegou e ela pode estar fazendo mal para a saúde dela e não resolvendo de fato o que é preciso resolver, né? Que é evitar as crises de ansiedade. Eu falo vício assim, mas pode ser vício em qualquer coisa, tá, gente? Pode ser compulsão alimentar, pode... tem pessoas que são viciadas em doces e cada um reage de uma maneira mesmo quando essas crises vêm, para evitar elas, tá? Tomar mais um pouco de água aqui. Então tá bom, Murilo. Mas então, o que eu posso fazer para estar evitando essas crises de ansiedade? Um ponto que você pode tá notando, primeiramente assim, é você reparar os indícios da crise. Você reparar os sintomas dela, você reparar os sinais que ela dá, você reparar os ambientes que ela surge, se tem um padrão para você, tá? Se tem um padrão assim, por exemplo, se você está no meio de muita gente, ela surge, se você está sozinho, ela surge, né? Daí vai muito da pessoa. E também quais pensamentos pode estar fazendo com que essas crises surjam. Isso daí é muito importante estar reparando também, que alguns tipos de pensamentos podem levar às crises de ansiedade. Então é por isso que tem que estar muito ligado ao menor sinal que ela aparece, para você estar vendo o que você pode estar fazendo, quais são os sintomas. Você vai cair numa área de identificação. Você vai saber mapear primeiro o que está te fazendo mal. Depois que você vê o que está te fazendo mal, você vai lá e você pode colocar um plano em prática para você agir, para colocar na ação. E, gente, eu vou dar um passo a passo aqui, rapidinho, né? Para a pessoa já estar evitando essas crises de ansiedade. E que nem eu disse, as coisas não é uma receita de bolo, porque cada um é cada um, cada ser humano é único e não tem como dar uma receita pronta para uma pessoa, mas isso daí, pela autorreflexão, você pode estar conseguindo muita coisa boa. O primeiro passo
é prestar atenção no seu estado emocional. Quando a crise você acha que ela tá vindo... Cláudia, oi, bom dia, tudo bem com você? Cláudia, que você tenha um ótimo dia, você também. Então, gente, como as crises, você tem que prestar atenção no seu emocional primeiro, né? Daí você repara no seu emocional, como você tá, como que quando você acha que as crises estão vindo, né? Que você sente, é possível sentir isso. Quando você vê que as crises estão vindo, você sente como você fica. Depois você pode estar vendo quais sintomas ela vem, ela faz com que você sinta, né? Com que ela é associada. Você vê tudo isso como se fosse você vai atrás, né? Primeiro você pode até fazer uma listinha. Anota assim, que sintomas que eu tenho. Aí você vai, eu tenho tremor, tenho taquicardia, tá? Eu só tô supondo aqui, tá, gente? Que situação que eu tenho as crises de ansiedade. Eu tenho quando eu tô no meio de muita gente, ou eu tenho quando eu tô sozinho, tá? Quais pensamentos que levam às suas crises de ansiedade? Quando eu penso que eu vou ficar sozinho, quando eu penso que alguma coisa vai dar errado pra mim, e você vai identificando esses pontos daí, tá bom? Você pode anotar até, se você quiser, para ficar mais fácil para você, tá? Daí, como eu disse, né, depois de tudo isso, prestar atenção em quais sintomas que surgem, porque provavelmente algum sintoma vai surgir, advindo de tudo isso. Aí você vai ver taquicardia, né, tremores, entre outros vários sintomas aí que a pessoa pode estar sentindo. Tudo primeiro começa na mente. Ela vai surgindo a situação, vai surgindo os pensamentos, e depois de tudo isso, a pessoa vai sentindo no físico, né? Começa na mente dela, depois passa pro físico daí, tá? E depois você pode aplicar uma estratégia para o seu caso, né? Como eu disse, tinha uma paciente minha que ela tinha o pai usuário e daí ela ficava muito preocupada com ele, né? Por causa que ela pensava que ia chegar em casa, ele tinha vendido tudo, ele tinha agredido a mãe dela, né? E eram pensamentos irreais. E como eram pensamentos irreais por quê? Porque a gente chegou na conclusão que aquilo lá, de fato, nunca tinha acontecido. E como eram pensamentos reais e com pouca possibilidade de acontecer, a gente foi trabalhando isso. Eu falando para ela assim, olha, você pode ir trabalhando isso antes, por causa que, de fato, nunca aconteceu isso. Você pode falar para si mesmo, eu nunca vi isso acontecer, meu pai nunca agrediu ou fez alguma coisa tão agressiva de vez mesmo assim. Então eu não preciso estar me preocupando tanto com isso. Eu tenho que ficar alerta, mas eu tenho que ficar alerta só quando eu tô na minha casa, porque eu vou ficar me remoendo o dia inteiro, aí eu chego em casa estressada, ansiosa, e isso daí realmente nem aconteceu. Então eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que ver isso, né? E ela foi trabalhando essa parte, ela foi afirmando isso daí para ela mesma, mas tudo trabalhando na realidade. Ela via que aquela não era a realidade e ela viu que nunca aconteceu de fato aquilo lá. Então daí ela foi se tranquilizando e aos poucos retirando esse pensamento maçante e daí evitando a crise de ansiedade dela, né? Porque ela ficava muito estressada, ansiosa, descontava no namorado dela, descontava no menino que ela olhava, porque ela era babá. Então você pode ver que forma uma espécie de rede, assim, a pessoa vai cada vez mais passando até para outras pessoas essa estresse, essa ansiedade. Então não termina só na pessoa.
às vezes vai mais longe do que a gente imagina. Então, tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês nessa live, tá? Então, tchau e até mais.